esse tema não é um tema também do qual eu sou especialista, mas que, enquanto indivíduo, enquanto cidadão, certamente, enquanto pessoa que pensa, certamente me preocupa. E eu queria trazer um outro elemento aqui, que é um texto do Agamben, que saiu muito recentemente, que traz uma cena que justamente também coloca essa questão da verdade e permite, talvez, a gente sintetizar um pouco a discussão que a gente está tendo nessa mesa e daí avançar, né? Então, trata-se do julgamento de Jesus por Pilatos, né, que o Agamben trata nesse texto aqui, Pilatos e Jesus. Então, Pilatos, né, retorna lá ao pretório, chamou Jesus e pergunta a ele se ele era o rei dos judeus. Ao que Jesus respondeu que dizes isso por você mesmo ou outros te disseram isso a meu respeito? E Pilatos, acaso sou eu um judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que você fez? O que você tem feito? E daí Jesus responde, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus seguidores teriam brigado por mim para que não me entregassem aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. E daí, Pilatos, né, novamente pergunta, mas então você é rei? E daí ele diz, tu dizes que eu sou rei. Por isso nasci, por isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Ao que Pilatos pergunta, mas o que é a verdade? Que é uma pergunta que possibilita, talvez, a gente chegar nessa síntese que eu falava, porque há quem interprete essa pergunta do Pilatos, do que é a verdade, como o Nietzsche fala, que foi a frase mais sutil de todos os tempos, porque em uma frase teria destruído todo o Novo Testamento. Há quem veja como uma pergunta cínica, e há quem veja como uma tentativa do Pilatos de entender, bom, mas se ele diz que é rei de um outro reino, e nesse reino eu testemunho a verdade, todo aquele que é da verdade escuta a minha voz, ele pergunta, mas o que é a verdade? Tentando entender o que seria esse outro reino. Isso porque esse trabalho do Agamben tenta mostrar como esse julgamento, já que a gente tem a discussão em relação aos evangelhos, que também são, pelo menos os oficiais, né, tirando os outros apócrifos e outros que vão surgindo, também são 4 versões sobre mesmos acontecimentos ou mesmas histórias, mas cada uma com perspectiva diferente, com contradições, com inconsistências entre eles. Então, sempre existiu a pergunta se eles se refeririam a relatos históricos ou seriam, né, doutrina teológica. E daí o Agamben está mostrando como esse julgamento, nesse momento em que apareceriam esses 2 reinos, o reino romano e o suposto reino divino, indicaria esse entrecruzamento, né? E daí esse trabalho em cima da pergunta o que é a verdade. Isso porque eu falava que não é o meu tema, porque eu acho que talvez eu me qualificasse como cético, né? No sentido de que não há verdade, tudo é jogo ou narrativas, mas não haveria verdade. Mas eu devo confessar, e por isso também pedi a palavra, que esse seminário, de fato, né, nos faz pensar. Eu vou abrindo um pouco essa minha perspectiva para talvez admitir que existam várias verdades, né? Não que não há verdade, mas que existem várias verdades. E daí, talvez, uma primeira indagação, essas frases, no fundo, se equivalem ou são diferentes? Quer dizer, não há verdade e existem várias verdades. Tem uma diferença aí ou não? E aí, já para concluir, eu digo isso, e falava que eu tenho muita preocupação. Ontem também até eu fiz uma intervenção com relação ao relatório da comissão e até onde ele iria, porque, de fato, quando a gente usa o termo verdade, né, e daí cada um se autodenominando, eu sou a verdade, eu tenho a verdade, a minha verdade, então, se a gente admite que existem várias verdades, isso me assusta quando vemos, por exemplo, as últimas eleições que o professor Joaquim mencionou ontem,
em que a gente viu diversos episódios de brigas, né, de discussões entre familiares, entre todos os lugares, no bar, em todos os lugares, cada um defendendo a sua verdade muito categoricamente, muito convicto, e não admitindo a existência, seja das várias verdades, ou de que não existia verdade, né? O que nos parece levar, na sociedade contemporânea, que também o Batalha mencionou, midiática, o professor Joaquim também, com as novas redes sociais, com esse novo modo de interagirmos em sociedade, que não é mais a informação, a notícia, a gente não tem momentos delimitados para obter, né, no jornal impresso de manhã, no jornal televisionado, a gente tem o tempo inteiro, simultaneamente, milhares de informações chegando para nós, todas com esse pressuposto de verdade, e a gente fica absolutamente perdido porque a gente não consegue mais distinguir o que é verdade do que não é. E daí, então, talvez dizer que existam muitas verdades não nos resolva a questão, embora eu até gostaria, porque, de fato, parece apontar num caminho menos cético, mas o perspectivismo, talvez, que o Batalha fala, também parece não resolver, porque a gente não consegue identificar daí do que estamos falando. Se existem muitas verdades, tudo é verdade, também talvez cheguemos na mesma questão. E aí eu queria fazer uma última menção de um sujeito chamado Paul Virilio, né, um filósofo francês, que trabalha um pouco essa questão da contemporaneidade, como a mudança da noção da fisicalidade, do mundo físico, por meio dos meios de comunicação. A gente vai perdendo essa referência, seja em termos de espaço, seja em termos de tempo. Ele tem um trabalho que ele fala, num livro sugestivo chamado O Apodrecimento das Sociedades, em que ele fala sobre a delação de massa ou a contra-subversão, né? Como hoje se estimula a delação, né? Que não deixa de ser também uma tentativa de dizer alguma verdade, né? De fazer uma denúncia. E ele diz que, no fundo, o que a gente tem hoje não é mais a palavra da verdade que é trocada, mas o excesso da verdade, a acariação do seu sentido, a ferida aberta. Na medida em que talvez a gente falar em muitas verdades, admitir isso, e cada um convicto da sua verdade, olhando, por exemplo, para esse episódio das eleições e para outros episódios, o que felizmente não ocorreu aqui, com as diversas opiniões e posições, a gente não teve esse tipo de embate, ele coloca essa questão, né? Quer dizer, será que hoje a gente não vive também, indo por aí, um excesso de verdades? Né? Porque tudo se coloca como verdade, só que verdades combativas que levam a mais conflitos, e não algo que é desvelado e que permita a gente evoluir. São essas observações, eu me perdi um pouco construindo, foi no improviso, mas eu vou passar a palavra para o professor Eros responder, e depois para o professor Márcio, e daí vou abrir para observações e comentários de todos. Eu, na verdade, não tenho respostas, porque foi uma quantidade tão grande de ideias que circulou, o que é maravilhoso, e que eu comecei a tomar nota para tentar responder depois, mas isso não é possível. Eu penso que, em linhas gerais, eu poderia dizer alguma coisa a partir do Jorge. Eu não tenho a angústia, a preocupação de dar resposta no quadro do direito a qualquer questão que fale com a justiça, a respeito da justiça, porque, para mim, é muito nítido que justiça é lá em cima. Quer dizer, hoje, eu que tive uma formação que contestava as coisas espirituais, quer dizer, hoje eu entendo, para mim é muito nítido que o direito com o qual nós trabalhamos é um instrumento de organização social, evidentemente de organização social para que
determinados objetivos sejam realizados. Isso não tem nada a ver com a justiça. Quer dizer, a justiça é algo que está em outra esfera, em outra dimensão. Não é? O direito, e nós estamos aí, todos nós, a serviço de um determinado modelo de organização social. Seja quando saibamos, seja quando não saibamos. O que me passou pela cabeça quando algumas questões foram postas E por que me passou? Porque é um sujeito a quem eu recorreria para responder a sua segunda questão, a sua primeira. E é um sujeito que realmente é pouco, infelizmente, é pouco conhecido entre nós, chamado Franz Neumann. Não é? O Neumann escreveu um belíssimo livro, profundamente chato, mas porque ele fala, Behemoth, não é? Quer dizer, ele faz uma espécie de pandan com o Leviatã, e escreveu Behemoth, em que ele, evidentemente, faz uma longuíssima exposição a respeito de toda a parte jurídica, são umas 60 folhas lá dentro do livro. Mas é um negócio primoroso. Eu vou fazer uma confissão. Eu não estou respondendo, simplesmente vou gastar 4 minutos, então eu posso falar, inclusive, das minhas coisas pessoais. Para vocês terem ideia, eu tenho um livro chamado Por que Tenho Medo dos Juízes, e o livro abre... E hoje eu sei bem que tenho que ter medo. Mas o livro é dedicado ao Neumann, não é? E eu digo lá, para Franz Neumann, se fôssemos da mesma geração, certamente seríamos amigos. Porque realmente o Neumann é um camarada que ajuda a responder todas essas questões que nós nos pusemos aí hoje. A verdade e o Dworkin. Né? Pois é, o Dworkin é um cara complicado, porque ele caminha, a gente caminha com ele, de repente, quando a gente acha que ele vai ser, ele deriva, né? E entra numa espécie de brilhantismo intelectual. Todo sujeito que é muito inteligente acaba sendo complicado. Você estava com um deles aí na mão, esse tal de Nietzsche aí, não é? Então, essa coisa é muito complexa. Eu me perguntei aqui num determinado momento, e também em função do que foi dito, será que eu hoje sou um sujeito tomado por ceticismo? Não. Eu acho que eu aprendi, pela minha experiência como advogado, como professor lá na São Francisco, né? E uma breve experiência de magistratura, eu aprendi que a gente não tem que esperar a produção de justiça pelos juízes e advogados. Não, eles estão aí para cumprir a função de ordenadores de uma determinada face, de uma determinada forma de manifestação das forças sociais no modo de produção capitalista. Por isso que eu terminei a minha exposição, mas o Celso me olhou assim, né? Naquela hora, olhou... Não, eu sei, mas foi um olhar de captação. Por isso que eu terminei essa minha exposição dizendo que isso vai prosseguir assim até que novos rumos aconteçam. Mas isso vai... Era o nome do jornal. Mas isso vai levar muito tempo ainda. Pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada até então.